Neste momento, daremos continuidade ao Congresso com o 7º painel, que traz o tema Federalismo Cooperativo em Tempos de Crise. Gostaríamos de convidar para compor a mesa os conferencistas, senhor Henrique Meirelles. Conferencista, senhor Mansueto Almeida. E para moderar este painel, convidamos o senhor Marcos Mendes. Bom, muito boa tarde a todos. Nós teremos aqui um painel sobre federalismo fiscal, com duas autoridades que dispensam a apresentação. O ministro Henrique Meirelles, que brilhantemente comandou a nossa economia de 2016 a 2018 e agora está como secretário de governo do Estado de São Paulo. E o secretário Mansueto Almeida, que está na equipe econômica desde 2016, permaneceu nesse governo, hoje secretário do Tesouro Nacional, e, sem dúvida nenhuma, uma das nossas âncoras de responsabilidade fiscal no Brasil. O tema do federalismo fiscal, ele me parece bastante pertinente para uma plateia majoritariamente composta de advogados e estudantes de direito, porque, como vocês verão ao longo da apresentação, há uma interface muito grande em termos de disputas judiciais entre os níveis de governo, né, e uma necessidade de ampliação de segurança jurídica nas relações federativas, que é um tema bastante desafiador para o Brasil e fundamental para termos segurança para retomar o crescimento da economia com estabilidade fiscal, né? Hoje, as relações federativas estão basicamente sendo pautadas por dois temas: a crise fiscal dos estados, muito forte, mais da metade dos estados não tem recurso em caixa para pagar as obrigações já assumidas, né? Temos um caso, por exemplo, como o estado do Rio Grande do Sul, em que o seu déficit de caixa equivale a 70% da sua receita, é alguma coisa brutal, né? Então, estamos falando de uma situação de emergência fiscal muito grande. E a outra dimensão é a dimensão da reforma tributária, que entrou em discussão, e bastante complexa também, porque, como todos sabem, o principal tributo brasileiro é o ICMS, que é um tributo de competência estadual, e as propostas de reforma que estão colocadas sugerem uma unificação desse imposto com outros impostos federais, e há, portanto, uma discussão em termos de se há ou não quebra de princípio federativo, quebra de causa pétrea da Constituição, e haverá certamente uma forte redistribuição de poderes regulamentares sobre o sistema tributário brasileiro. Então, vou consultar aqui quem falará primeiro. Então, como? Não, começa mesmo. Tá. Então, o Mansueto vai fazer uma primeira exposição de 20 minutos, em seguida o ministro Meirelles, e depois nós partimos para o debate. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar na mesa com dois amigos, Marcos Mendes e um amigo e meu ex-chefe, Henrique Meirelles, uma pessoa pública, enfim, com história bastante importante nesse país, e principalmente pelo convite de estar aqui no IDP para falar com vocês um pouco do desafio fiscal. Eu vou me concentrar mais nos aspectos nacionais, macro, e o ministro Meirelles pode entrar mais para a questão estadual, inclusive com o exemplo de São Paulo. O primeiro ponto que eu quero iniciar destacando nessa minha fala é alguns aspectos bem específicos da nossa economia, do Brasil. Nós estamos em um país que nós temos uma carga tributária muito alta. A carga tributária do Brasil
é em torno de 33%, 34% do PIB, que, dado o nosso nível de renda, o Brasil não é um país desenvolvido, o Brasil é um país de renda média, um país emergente. Dado o nosso nível de desenvolvimento, dada a renda per capita do Brasil, uma carga tributária de 33%, 34% do PIB é alta. Comparando com a média da América Latina, a carga tributária média na América Latina é em torno de 23% do PIB. Então, o caso brasileiro, com a carga tributária de 33%, 34% do PIB, é uma carga tributária alta. Segundo, apesar de uma carga tributária alta, nós estamos com um déficit primário. Tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem incluir a conta de juros, a gente tem um déficit que a meta desse ano é 139 bi para o governo federal, ou 132 bilhões de um buraco fiscal para o setor público no Brasil. Apesar da carga tributária alta, a gente não consegue financiar toda a despesa primária, despesa não financeira, que é aquela despesa sem incluir a conta de juros. Quando a gente inclui a conta de juros, aí esse déficit é muito maior. Quando a gente inclui a conta de juros, esse déficit passa de 400 bilhões de reais. O terceiro ponto é que nós temos a carga tributária alta, tem um buraco fiscal e tem um agravante. A nossa dívida também já é muito alta. Se o Brasil, novamente, se o Brasil fosse um país rico, se o Brasil fosse um país desenvolvido, o nosso nível de endividamento não seria tão problemático. Mas o Brasil não é um país rico. O Brasil é um país emergente e a média de endividamento dos países emergentes é em torno de 50% do PIB. A dívida total, a dívida bruta, que a gente chama, a dívida pública bruta, é em torno de 50% do PIB. No caso do Brasil, essa dívida hoje é quase 80% do PIB. Então, nós estamos falando de um país que tem carga tributária alta, que já está com endividamento alto. Esse endividamento vai continuar a crescer, porque o governo ainda tem um buraco fiscal, ainda tem um déficit, tanto o governo federal quanto o setor público. E a nossa carga tributária já é muito alta. Se o país quisesse equilibrar suas contas aumentando a carga tributária, nós teríamos um problema de perda de competitividade. E aí tem um ajuste fiscal que o país está tentando fazer, que começou no governo anterior, com a aprovação em dezembro de 2016 da Emenda Constitucional 95, chamado Teto dos Gastos, que quebrou um ciclo contínuo do crescimento do gasto público. Se a gente olhar os dados da despesa não financeira do governo central, desde 1990 até hoje, todos os presidentes, do início dos anos 90 até hoje, quando eles saíram do Palácio do Planalto, deixaram para trás uma despesa maior do que aqueles herdaram do governo anterior, o que mostra que tem um componente estrutural no crescimento do gasto público do Brasil. De 1997, mais ou menos, até 2015, o crescimento real da despesa do governo central, sem incluir a conta de juros, era, em média, 6% ao ano. 6% ao ano, muito acima do crescimento do PIB. Então, basicamente, essa é a realidade do nosso país. Um país que, apesar de um gasto público alto, apesar de uma dívida alta, a sociedade, grande parte da população, demanda mais serviço público e olha e percebe que os serviços públicos que são ofertados não estão muito aquém do que as pessoas desejariam. E esse é o problema. E um dos grandes problemas do Brasil, que, finalmente, a gente conseguiu resolver em parte, foi a questão da Previdência. O Brasil tem uma rede de assistência social que é semelhante a de um país rico da Europa. Se a gente colocar Previdência mais gastos sociais, o Brasil gasta em torno de 25% do PIB. Isso é mais ou menos o gasto social de um país como Dinamarca. Então, o Brasil tem uma rede de assistência social que é semelhante ao de um país rico e muito superior a qualquer outro país da América Latina. Como é que um país que tem uma rede de assistência social tão grande, a gente não percebe essa oferta de serviço público em educação pública e em saúde pública, por exemplo? Porque mais da metade do que é classificado como esse estado de bem-estar social vai para a Previdência. O Brasil gasta com Previdência um pouco mais de 14% do PIB. E isso, comparando com todos os outros países do mundo, é uma anomalia, porque o Brasil ainda é um país jovem, não mais será daqui a 20 anos. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento extremamente rápido. O processo de envelhecimento do Brasil, nos próximos 20 anos, levou um século para ocorrer na França. Então, o nosso processo de envelhecimento é muito rápido, e a gente já gasta com Previdência o que gasta um país como o Japão, que é o país do mundo com a maior proporção de idosos. Então, a reforma da Previdência, que foi aprovada finalmente ontem no Senado, ela vem com um atraso grande. Mas olha o processo político por trás da aprovação da reforma da Previdência, como foi interessante. A reforma que foi aprovada ontem era uma reforma impossível de ser aprovada há 6 meses atrás, um ano atrás, 1 ano e meio, 2, 3 anos atrás.
Mas você teve uma construção política que levou 3 anos, que começou com o envio da proposta do ex-presidente Temer, em dezembro de 2016, ao Congresso. A partir dali começou um debate. Mas vale lembrar, para ver como o debate mudou, que no início de 2017, o Ministério da Fazenda, com o então ministro Henrique Meirelles, ficou proibido por 2 meses de publicar no seu site do Ministério da Fazenda qualquer PowerPoint que mostrasse, até um PowerPoint que mostrasse déficit na Previdência, por uma decisão de um juiz federal, acho que de Porto Alegre. Depois a gente recorreu, conseguiu reverter essa decisão, e depois teve uma CPI no Senado Federal que chegou à conclusão que não existia déficit na Previdência. A gente está falando de 3 anos atrás. Era esse o nível de debate. A gente teve esse debate se intensificou, teve um bom debate, com críticas, com pontos de discordância, um debate salutar numa democracia, e, ao longo do tempo, diferentes meios de comunicação, jornais, revistas semanais, diferentes canais de televisão aprofundaram esse debate, e a gente chegou a um ponto que, hoje, uma grande parte da sociedade, nas pesquisas feitas no início de julho, mostravam que 44%, 46% da sociedade começou a aceitar como inevitável a reforma da Previdência. Isso é um bom processo de construção política. Um debate de algo que era tão difícil, que a sociedade não aceitava, há 2, 3 anos atrás, o debate político intenso, que inclusive foi para a campanha presidencial, possibilitou, e com um novo governo, intensificando também a agenda da necessidade da reforma da Previdência, nos levou, como sociedade, a aprovar uma reforma muito importante. Só que a gente tem aí um problema adicional. A reforma da Previdência, ela desacelera o crescimento do gasto com a Previdência. Se a Previdência, a gente tinha um número de beneficiários que estava crescendo ao ano, 3,5%, 4% real ao ano, um novo número de pessoas que entravam no sistema previdenciário, isso cai para 2%, 2,5%. Só tem uma desaceleração da taxa de crescimento. A taxa de crescimento passa a ser menor, mas o valor que o governo gasta com Previdência vai diminuir? Não, vai aumentar. No próximo ano, que é 2020, vai aumentar em torno de 45, 48 bilhões de reais. Quer dizer, um item do orçamento, que é Previdência, vai crescer no próximo ano perto de 50 bilhões de reais, apesar da reforma. É claro que a reforma ela é potencializada ao longo do tempo. Quanto mais for passando os anos, o efeito da reforma é maior. Mas a reforma da Previdência não vai criar o espaço fiscal para nós alcançarmos um resultado primário nos próximos 2 anos. O Brasil ainda vai ter déficit primário em 2020 e 2021, e talvez em 2022, a depender do comportamento de arrecadação. E a reforma da Previdência não vai nos abrir, no curto prazo, a capacidade de recuperar o investimento. Isso é muito sério. Por quê? Apesar de nós estarmos num país com uma carga tributária muito alta, nós mandamos, em agosto desse ano, para o Congresso Nacional, um orçamento com a seguinte característica, que não existe paralelo em nenhum lugar do mundo. Qual foi o orçamento que a gente mandou para o Congresso? Um orçamento que a despesa, sem juros, do governo central no próximo ano, será de 1.480 bilhões de reais, equivalente a 19,4% do PIB. E desse 1.480 bilhões de reais, qual é o volume de investimento? Pasmem, 19 bilhões. Desse 1 trilhão, o que é que se espera da democracia? Que você mande um orçamento para o Congresso e o Congresso, que é constituído pelos parlamentares legitimamente eleitos pelo povo, decida como será a alocação do orçamento a partir das demandas da sociedade. Não é isso que ocorre no Brasil hoje. Nós enviamos para o Congresso um orçamento de 1.480 bilhões e o Congresso passará 6, 7 meses decidindo a alocação de 105 bilhões de reais. 89 bilhões de reais de despesa discricionária, que não está previamente alocada, e 16 bilhões de reais de emenda parlamentares. Somando 85 com 16, a gente tem 105 bilhões de reais de 1.480 bilhões de reais. Ou seja, 1.380 bilhões de reais, que é 93% do orçamento, já chegou no Congresso Nacional previamente alocado. O nosso orçamento, hoje, está sendo feito por um computador, seguindo regras que foram previamente definidas. Se a sociedade desejar mais gasto com segurança pública ou mais investimento público, não há espaço no orçamento para o Congresso tomar essa decisão, porque nós criamos regras, muitas vezes meritórias, que não funcionam.
Eu poderia dar um exemplo muito claro. A gente tem um item na nossa despesa, que é saúde, que é muito importante. No papel, o Brasil tem o melhor sistema público de saúde do mundo. O melhor sistema público de saúde do mundo, no papel, é o do Brasil. Por quê? Porque o nosso sistema público de saúde, ele está todo na Constituição, ele é universal, todos têm direito, ele é integral, ele cobre qualquer tipo de procedimento e ele é gratuito. E, além disso, tem mínimo constitucional que um percentual da receita dos estados e municípios tem que ser obrigatoriamente gasto com saúde, e do governo federal é indexado à inflação, tem regra de mínimo constitucional e indexação. Um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, que foi modelo para vários outros países, que é um sistema público de saúde que foi implementado logo após a Segunda Guerra Mundial, é o modelo inglês. É o modelo de saúde da Inglaterra. Na Inglaterra não existe mínimo constitucional de saúde. Na Inglaterra, o orçamento de saúde não tem regra de indexação, não tem regra de crescimento. E o sistema público de saúde da Inglaterra não é integral. Ele não cobre todo tipo de procedimento, ao contrário do brasileiro. Ou seja, no papel, o nosso sistema de saúde é muito melhor do que o da Inglaterra. Só que há uma grande diferença. Na Inglaterra, cerca de 76% do gasto com saúde total do país é público. No Brasil, é menos de 50%. Ou seja, no papel, o Brasil tem um sistema público de saúde melhor do que a Inglaterra, só que mais da metade do gasto com saúde no Brasil é privado. Quando a gente conversa com um profissional liberal, com um professor, com um médico, com um advogado, todos têm um plano de saúde privado. Na Inglaterra, quando você conversa com um advogado, com um professor universitário, com um funcionário público, eles não têm plano de saúde privado. Então, muitas vezes, a gente coloca no papel algo que, com mérito, com um desejo positivo, mas, muitas vezes, se a gente não tiver aqueles recursos, independentemente do que está no papel, aquilo não será alcançado. Então, a gente precisa hoje partir para um debate, porque o orçamento que a gente viu para o Congresso com tantas amarras, hoje começou a ser um problema e trava, inclusive, a mão do gestor. O governo, no primeiro semestre desse ano, ele fez um contingenciamento de cerca de 34 bilhões de reais para entregar a meta de primário prevista para esse ano, que é 139 bi. Já foi feito um descontingenciamento de quase 20 bi para a gente entregar a meta de déficit primário do governo central esse ano, que é 139 bi. E eu posso afirmar com certeza que o resultado primário deste ano vai ser muito melhor do que o que está na meta. E vocês podem me perguntar, se você sabe que vai ser melhor, por que é que você não pega esse recurso que vai sobrar e coloca em outras áreas para aumentar o investimento ou de ministérios que precisam desse recurso? Porque a lei não me permite. Existem despesas que são classificadas como obrigatória, e a despesa que é classificada como obrigatória, o orçamento tem que estar disponível até o final do ano. E, muitas vezes, na própria pasta, aquela despesa que é classificada obrigatória, o Ministério só pode pagar se a ação pública, de fato, ocorrer, se o serviço público for entregue. Às vezes, aquela mesma pasta precisa de dinheiro para uma outra ação que é meritória, mas que não é classificada como obrigatória, e ele não pode realocar o orçamento. Por exemplo, no ano passado, mais ou menos em setembro, o ministro da Saúde me ligou e falou, olha, eu estou precisando com urgência de cerca de 600 milhões de reais para comprar remédio para a farmácia popular, senão vai faltar remédio para a farmácia popular. E eu falei para o ministro, mas o senhor tem 3 bilhões de reais parado na conta do Ministério que não está sendo usado. Ele falou, eu sei, mas esses 3 bilhões são para despesas obrigatórias. Eu não posso fazer absolutamente nada. E também não posso pagar porque o serviço não foi entregue. Resultado, a gente teve que aumentar a despesa do Ministério da Saúde para poder ele comprar remédio, o ministro comprar remédio para a farmácia popular. Esse tipo de entrave, esse tipo de travas que a gente coloca no orçamento, acaba tendo um efeito perverso, porque tira a liberdade, inclusive do Congresso Nacional e da gestão fiscal, para a gente entender demandas da sociedade. FUNPEN, Fundo de Penitenciário, acho que vocês conhecem muito bem, que era um fundo para construir penitenciário nos estados. Todos os anos sobra dinheiro do FUNPEN, que é uma despesa obrigatória, que é um fundo que não é passivo de contingenciamento. Começa o ano, o dinheiro do FUNPEN tem que ficar disponibilizado. A gente vai conversar com o governador e pergunta, governador, está sobrando dinheiro no FUNPEN, por que o senhor não apresenta um projeto para construir um presídio no seu estado? O sistema prisional do Brasil tem muitos problemas. Por que o senhor não pega o dinheiro do FUNPEN para construir um presídio no seu estado, já que o recurso é fundo perdido? O senhor não tem que pagar ao governo federal. E o governador fala, olha, vocês vão me dar o dinheiro para eu construir a penitenciária, mas nos próximos 30, 40 anos, o custeio da penitenciária e o gasto com o pessoal é do Estado, e eu não tenho dinheiro. Então, como é que a gente tem um fundo, que é uma despesa quase que obrigatória para construir penitenciária e sobra dinheiro num país que tem um sistema prisional caótico?
Esse tipo de coisa, de várias amarras que a gente colocou, a gente tem que rediscutir de uma forma muito profunda e democrática. Tem coisas, hoje, que chegou a um limite. As carreiras do serviço público, eu e o Marcos somos do serviço público. Quando você entra no serviço público com 22, 23 anos, aos 34 anos você chegou no final da sua carreira. É uma progressão muito rápida. E isso é injusto com um bom funcionário público. Porque o bom funcionário público, ele quer chegar aos 34 anos de idade motivado. Ele quer, inclusive, ter progressão para ganhar eventualmente mais. Mas quando todo mundo chega ao final da carreira, aos 34, 35 anos de idade, se torna impossível você ter um sistema de pontuação, um sistema de progressão por mérito mais eficaz. Isso acaba sendo ruim para os próprios funcionários públicos dedicados. Porque nós que estamos no serviço público, nós conhecemos que há um número muito grande e exemplar de funcionário público dedicado. Mas a gente montou um sistema de carreira tão perverso que uma pessoa recém-formada começa no serviço público com um salário muito alto e aos 30 e poucos anos de idade, 34, 35 anos de idade, chegou ao final de carreira e fica desestimulado e fica lutando por aumento salarial. Dado isso tudo, eu só tenho 3 minutos para concluir meus 20 minutos. Tem chance o Brasil? Claro que tem. A reforma da Previdência é uma reforma que foi aprovada que era impossível, como eu falei há 1, 2 anos atrás. O debate político nos levou a isso. Nós precisamos não ter preconceito de discutir temas difíceis. Se nós não quisermos mudar algumas regras de ingresso no serviço público, sistema de pontuação, de progressão por mérito, isso quem vai definir é o bom debate político no Congresso. Mas, para nós conseguirmos o que espera de um governo, que o governo tenha um gasto mais eficaz em saúde, educação, transporte e segurança pública, a gente vai ter que entrar em temas difíceis. Hoje, o orçamento do Brasil ele cresce cerca de 35 bilhões por ano, automaticamente, só pela indexação que tem nos diversos itens do orçamento. Basicamente, 60% do orçamento é indexado, ou indexado à inflação ou à receita. Em vários países do mundo, que a gente admira, inclusive a forma do setor público funcionar, isso não acontece. Você não tem 60% do orçamento indexado. Será que tudo no orçamento precisa ser indexado? O programa social mais eficaz do Brasil é o programa Bolsa Família, que não é indexado. O programa mais bem avaliado no Brasil, que a despesa não cresce, é em torno de 30 bilhões por ano já há 4, 5 anos. Não é indexado. E todo mundo fala que o programa Bolsa Família é bom e todas as avaliações mostram que o programa é bom. Quer dizer, como é que um programa que funciona tão bem não é indexado e todo o resto que é indexado tem um gasto, um impacto fiscal tão grande e não necessariamente o benefício que se espera? Esse tipo de debate que nós precisamos ter, porque não faz sentido um país que a despesa pública é mais de 40% do PIB, o investimento total hoje do setor público no Brasil, governo federal, estado e município, é em torno, ou um pouco menor do que 2% do PIB. Nós temos um país que perdeu a capacidade de investimento, apesar da sua alta carga tributária. Nós fomos beneficiados. Terminando, vou lembrar uma coisa, nós ainda temos um ajuste fiscal para fazer. Nós estamos com déficit em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ano que vem, 20, ano depois, 21, 8 anos, talvez 22. A gente vai completar uma sequência de quase uma década de déficit primário. Talvez em 2022 a gente tenha superávit, pequeno, mas ainda não suficiente para estabilizar a dívida. Mas nós tivemos uma sorte. Qual foi? Esse novo ambiente do mundo e o cenário de inflação, que vem num trabalho que começou há 3 anos atrás, em 2016. O Brasil hoje é um país que a gente olha para frente, a inflação baixa, e a gente está entrando no nível de taxa de juros. Meu leilão de hoje de manhã do Tesouro, eu vendi um título, que é o nosso carro-chefe de financiamento, um título pré-fixado de 12 meses a um juro nominal de 4,5%. A taxa de juros básica da economia hoje é 5,5%. Quando um investidor compra um título a 4,5% pelos próximos 12 meses pré-fixado, ele está esperando que essa taxa de 5,5% vá ficar abaixo de 4,5%. Isso é um cenário impensável há 1, 2, 3 anos atrás, o que significa que o tamanho do ajuste fiscal diminuiu. O ajuste fiscal que a gente vai ter que fazer para sair de um déficit primário, que é hoje em torno de 1,5% do PIB, para um superávit em torno de 1,5%, 2 pontos do PIB, ele já é suficiente. 3 pontos do PIB de virada fiscal é suficiente para nos colocar a dívida pública numa clara trajetória de queda. Essa conta, 1, 2, 3 anos atrás, era 4 pontos do PIB o tamanho do ajuste fiscal. Só aí, só pela queda de juros, o esforço fiscal que nós teremos que fazer já diminuiu quase 100 bilhões de reais. É uma notícia boa, mas nós temos ainda muita coisa a fazer. É possível, com bom diálogo político, com muito esforço, nós conseguiremos fazer o ajuste fiscal que esse país precisa. Muito obrigado.
Passo a palavra ao ministro Henrique Meirelles, por 20 minutos. Boa tarde. Eu já expliquei para o Marcos que no Estado de São Paulo nós estamos procurando atrair investimentos para o Estado. E uma das coisas que estamos fazendo é viagens para ir conversar com os investidores e mostrar o que está mudando no Brasil. Boa parte disso que o Mansueto está dizendo, mas no caso específico de São Paulo, que está sendo feito em São Paulo e etc. Então, isso tem funcionado muito bem. Só tem um problema, né? Tem muitas horas de voo de avião. E em consequência, eu estou com uma recomendação, inclusive, para ficar o maior tempo possível em pé, ao invés de ficar o tempo todo sentado, viu, Mansueto? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de colocar o seguinte, que essa situação que o Mansueto descreve, ela é profunda, inclusive nos aspectos positivos, seja os aspectos negativos, seja os aspectos positivos. Esta evolução da sociedade brasileira, por exemplo, em relação à questão da reforma da Previdência e a necessidade de controlar os gastos públicos, ela se refletiu agora na aprovação da reforma da Previdência e numa evolução muito grande das pesquisas de opinião que mostraram, inclusive, uma maioria já aceitando a reforma da Previdência ou até levemente favorável. Eu queria colocar que, quando nós apresentamos, Mansueto, Marcos e eu estávamos lá, elaboramos a proposta técnica, foi apresentada pelo presidente do Congresso, a primeira reforma da Previdência, 71% da população eram radicalmente contra a reforma da Previdência, né? E este já era por onde começava o problema. Então, o problema começava aí. Você fala, mas por que o problema começava aí? Porque, quando nós apresentamos o projeto na Câmara, eu fui, por exemplo, à Câmara, o Mansueto foi várias vezes, o Senado também, mas na Câmara nós fizemos reuniões com todas as bancadas de todos os partidos que não eram radicalmente de oposição, e também bancadas temáticas, né? Pois bem, era comum o deputado, a deputada me dizer, olha, eu acabei, depois de muito debate, fiquei convencido. O senhor tem razão, o Brasil precisa de fazer a reforma da Previdência. Mas eu vou lá no meu estado, na minha base, e eles estão botando lá outdoor nas estradas, etc., de quem é a favor, quem é contra. Quem está votando a favor da Previdência ou está declarando favorável para todo mundo votar contra ele. Eu perco a eleição. Eu falei, olha, você realmente está me dizendo aqui que o problema é grave. Então, eu ouvia isso recorrentemente. Então, eu disse, você vai ter que explicar lá para os seus eleitores que a opção que todos temos é muito simples. Ou nós vamos fazer a reforma da Previdência e ele vai ter um trabalho que é compatível com a expectativa de vida dele hoje. Aí discutimos um pouco essa questão de expectativa de vida, mas que está aumentando, os brasileiros estão vivendo mais, isso é bom, etc. E tal. E algumas coisas até ajudavam, né? Isso, porque os deputados muitas vezes diziam, não está vivendo nada, não, o negócio a vida é dura, etc. Então, uma vez eu estava num debate desses lá e o deputado me disse, o senhor vai me desculpar, o debate aqui está muito bom, mas eu vou ter que sair, porque eu tenho uma festa aí para comemorar, uma amiga minha está fazendo 20 anos de aposentada. Eu falei, bom, o senhor acabou de mostrar exatamente a necessidade da reforma da Previdência, porque não é essa a finalidade da Previdência Social de um país como o Brasil. Mas, resumo, o Brasil evoluiu muito. O Brasil começou a entender esse problema, os deputados começaram a entender, os senadores começaram a entender, a opinião pública começou a entender, e nós, então, avançamos muito nessa direção da necessidade de esclarecer os parlamentares e a população sobre a reforma da Previdência. Por exemplo, naquela época eu recebi um e-mail de um cidadão que me dizia o seguinte, era uma opinião típica, eu estou citando esse porque esse é um protótipo. Ele me dizia o seguinte,
eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade. E sempre planejei me aposentar aos 53. Agora o senhor está me dizendo que o senhor está propondo que eu vá ter que trabalhar mais tempo. Por que o senhor não quer? Por que o senhor não quer que eu me aposente com 53? Por que o senhor quer me obrigar a trabalhar mais? Eu falei, respondi para ele. É um e-mail que ele mandou, não foi o WhatsApp, mensagem, não, um e-mail. Respondi para ele. Disse, olha, por mim você pode se aposentar com 39, 40, a idade que você quiser. Agora, o problema é que se você vai se aposentar no sistema público brasileiro, quem vai pagar a sua aposentadoria é a população brasileira, que está enfrentando dificuldade. Então, é esse o tipo de esclarecimento para vocês verem a extensão do debate e como o país avançou nesse tema, nesse período. Quer dizer, hoje, de fato, está sendo aí, foi aprovada a reforma da Previdência, que é um passo gigantesco no sentido de equilibrarmos a evolução da dívida pública. E devo dizer também que isso é um debate difícil em qualquer país. Eu acompanhei, por exemplo, esse debate na Alemanha, na época em que isso foi feito lá, muitos anos atrás. Na Alemanha, isso teve um caráter partidário na época. O social-democrata, que era lá o Schröder, que era o primeiro-ministro, liderou esse processo, etc. E lá, na Europa, com o sistema parlamentarista, as coisas ficam muito polarizadas, né? Entre partidos, etc. E tal. Todo mundo vota segundo a ideologia, etc. Então, o fato concreto, no entanto, é que eles aprovaram a reforma da Previdência alemã e, a partir daí, aquele partido perdeu a eleição até hoje. Nunca mais ganhou. É evidente que a situação no Brasil é completamente diferente, porque o debate aqui não tem essa característica clara de identificação partidária com posições, com ideologia, etc, etc, etc. Agora já está mudando lá. Mas a questão política, a questão previdenciária mudou há muito tempo. Passando, no entanto, a comparação com os estados e o regime federalista brasileiro, bom, se nós olharmos o Estado para comparar com essa situação toda descrita pelo Mansueto, nós vamos ver que tem algumas características fundamentalmente diferentes. Não na parte de despesa obrigatória, essa tem. Igual. Né? Não é as mesmas proporções. Mas o Estado tem previdência, no caso do todo o serviço público, estadual, etc. Os percentuais de despesas da previdência dos estados normalmente são menores, em muitos deles, a maioria deles, do que o percentual da Previdência da União, porque, evidentemente, a União tem um regime geral. Tá? Agora, o problema é que o Estado tem, normalmente, esses Estados, através dos anos, aumentaram, e muito por razões diversas, a sua folha de pagamentos. Em muitos Estados aí, essa é uma fonte importante de atividade econômica do Estado, né? O que o Estado paga para os seus servidores, etc, etc. E aí vem uma diferença fundamental. O Mansueto mencionou a dívida pública federal, dívida pública do país, onde o déficit tem que ser financiado com a emissão de notas do Tesouro, com todos os problemas que ele mencionou. Correto, é isso mesmo, enfrentamos isso juntos lá, continua, etc., e já evidentemente faz parte do federalismo brasileiro, mas existe uma característica: o Tesouro Nacional emite uma nota de débito e vende no mercado. Aí sim, o juro sobe, a dívida começa a subir muito, tem todas essas características. O problema do Estado, e que aí começa uma diferença importante, é que o Estado não tem poder de emissão. Tá? Possivelmente, muitos de vocês vão dizer, ainda bem, né? Já pensou? Se tivesse? Bom, é uma questão interessante. De fato, é isso, só que o Estado, ele entrando num déficit público, como é o caso, por exemplo, seja o déficit público por aumento de funcionários, indexação de salários de funcionalismo, seja por aumento também das despesas obrigatórias da Previdência e outras. O Estado tem despesa obrigatória de saúde, o Estado tem despesas obrigatórias de educação. Tá? Então, tudo isso
se nós somarmos todas as despesas obrigatórias do Estado, mais aquelas permanentes, o que pode acontecer é que o Estado tem déficit. Só que ele não pode emitir título de dívida. Então, o que o Estado em dificuldade faz? Hoje, normalmente, ele vai lá conversar com o Mansueto. Tá certo? Dizer que veja você, etc., e mostrar uma situação, muitas vezes é real. Na época em que nós estávamos lá, nós tivemos a dramática situação do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, a situação chegou a tal ponto que o governo não tinha condições de pagar o salário dos policiais, quando a cidade estava vivendo uma crise de violência. Bom, grave. Não é possível um negócio desse. Portanto, na época, nós fomos fazer um plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Para isso, tivemos que aprovar uma lei, para vocês verem todo o avanço institucional que é necessário no Brasil para resolver os problemas. No caso dos estados, por exemplo, então foi aprovada uma lei de recuperação fiscal que permitiria ao Estado adotar uma série de providências. Agora, de um lado, ele dava alguns direitos aos estados. O direito de ter um período de carência com a dívida que ele tinha com a União, etc., e mais uma série de coisas. Mas também tinha obrigações. Obrigação de privatizar a companhia de saneamento, de privatizar outras companhias, obrigações de não dar novos incentivos, obrigações de uma série de coisas. Então, com isso, o Estado, que tinha um déficit naquele ano de 20 bilhões de reais projetados, ele, na realidade, com todo o ajuste que nós propusemos ao Estado, que o Estado terminou por aceitar, foi aprovado na Assembleia Legislativa, etc., equilibrava, mas deixava de pagar durante 3 anos a dívida com a União, e etc., 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 vendia a companhia de saneamento que era a SEDAI, privatizava, e etc., e foi uma série de providências nesse sentido. Muito bem. Isto foi quando começou a se enfrentar esse processo, porque antes os estados tinham, até 97, eles se endividavam muito com a União. Houve uma renegociação da dívida com a União em 97 e depois começou-se uma nova renegociação que só foi terminada em 2016. Nós terminamos. Muito bem. Isso permitiu, em tese, um reequilíbrio dos estados por alguns anos. O problema é que algumas dessas questões estruturais e fundamentais que o Mansueto menciona federal, nos estados também tem. A previdência dos estados continua a crescer o déficit, de certa forma inexorável, todas as despesas obrigatórias, etc., etc., etc. E os estados não podem emitir papel de dívida. Então, agudiza este problema de forma importantíssima. Até ali, hoje, na imprensa, que 5 ou 6 estados aí estão querendo negociar agora com o governo federal também um plano de recuperação fiscal, possivelmente pedindo algumas modificações ou não, que não é o caso aqui. Mas o fato concreto é que já houve um plano também de ajuda do governo federal, na realidade foi chamado pela imprensa de Plano Mansueto, e esse plano visava exatamente atender aqueles estados que estavam em crise no começo do ano, em crise total, absoluta, e que existiria a possibilidade de algum recurso da União, concessão onerosa, em troca dos estados fazerem um ajuste. Então, digamos, é esse o quadro, de última análise, da Federação Brasileira. Agora, olhando à frente, o que precisa ser feito nos estados também, e nos municípios? Nós temos que adotar soluções similares àquelas que estão sendo adotadas no governo federal. Isto é, fazer a reforma da Previdência do Estado, né? Fazer, posteriormente, uma reforma administrativa do Estado, e etc., etc., etc. Só que o problema é essa discussão Estado a Estado, tem essa outra complexidade. São 27 estados brasileiros. Tem que se fazer uma reforma tributária, é um outro problema. Tá certo? Muito bem. Então,
para onde se caminhou? Uma tentativa de fazer isso para todos os estados ao mesmo tempo. Por exemplo, na época, nós colocamos a proposta de que todos os estados teriam a sua reforma da Previdência já aprovada junto com a reforma federal, no escopo da reforma federal. O problema é que, evidentemente, houve, por parte de muitos deputados, etc., houve uma decisão ali de falar, eu vou ficar só com a Previdência, ou senadores, etc., eu vou votar aqui na reforma da Previdência Federal, mas não vou entrar nessa questão no meu estado, porque senão eu vou ter problema lá com meus eleitores, que são servidores, etc. Porque na questão do estado é que é mais próxima, né? Essa questão da relação com o parlamentar. Então, o fato é que a reforma da Previdência dos estados e municípios não foi aprovada pelo Congresso. Ela saiu, inclusive, teve que sair do projeto original. O que está acontecendo agora é que se apresentou no Senado a chamada PEC paralela. O que é? É uma outra proposta de emenda constitucional que faz a reforma constitucional de estados e municípios. Muito bem, está ótimo, excelente, só que isso aí tem que ser aprovado agora, né, pelo Senado, pela Câmara, etc., etc., etc. Isso está em andamento. Espero que seja aprovado. Mas corre-se o risco de, por razões similares, não ser. Se não for aprovado, o que nós vamos ter que fazer em cada estado? Aí eu vou dar a experiência do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior estado, do ponto de vista econômico e populacional do país, não é um maior território, evidentemente. É um estado que tem um déficit importante da Previdência, mas tem um orçamento equilibrado. É um dos poucos estados que tem um orçamento equilibrado. Com dificuldade, mas tem. Agora, para resolver isso à frente, tem que resolver o problema das despesas obrigatórias, porque senão vai ter déficit. É inevitável. Vai ter déficit, sim, no futuro. Então, como é que nós temos que resolver esse problema? Nós temos que, caso não seja aprovada a reforma federal, a reforma dos estados aqui no Congresso Nacional, certamente o Estado de São Paulo vai apresentar na Assembleia Legislativa o seu projeto de reforma da Previdência estadual. Já estamos, inclusive, caminhando, devemos ter o projeto pronto no final da próxima semana, aguardando a conclusão aí das votações aqui no Congresso. O projeto, do jeito que está, é um projeto que facilita. Ele, sendo aprovado, ele remete a decisão para a Assembleia Legislativa, mas por maioria simples. O governador manda para a Assembleia Legislativa a aprovação por maioria simples. Mas nós já estamos preparados. Se isso não passar, nós vamos apresentar um projeto de emenda constitucional estadual e de mudança também através de uma lei complementar. Em resumo, os problemas são fundamentalmente os mesmos, com algumas diferenças fundamentais. No caso dos estados, de um lado, tem uma limitação grande, porque não pode emitir título de dívida. Tem vantagens e desvantagens isso. A vantagem é que isso não dá liberdade para gastar. O déficit, quando acontece rápido. Gastou muito, contratou funcionários em número excessivo durante o ano, pronto. Já tem um déficit para o ano seguinte. Por outro lado, quando esse déficit acontece, a correção fica muito mais complicada para ser feita. Por quê? Porque não tem exatamente a possibilidade de ir equilibrando através da emissão de títulos e, em última análise, a tomada de recursos no mercado. Portanto, as soluções estruturais têm que ser adotadas. E o Estado ele tem uma outra questão, o Estado brasileiro e os municípios. Serviços básicos que atendem a população são prestados pelos estados e municípios. Polícia estadual. Está na rua. Eu citei o exemplo do Rio de Janeiro, mas todos os estados é assim. Então, você chega para o problema de polícia, de salário de policial, de verba para comprar automóvel para o policial correr. Quer dizer, as dificuldades de corte em algumas áreas são dramáticas, porque é o serviço público direto, né? A questão da saúde, a questão do ensino, né? Nós temos o ensino superior e o ensino profissionalizante é responsabilidade da União, mas todo o ensino médio, por exemplo, é responsabilidade dos estados, e o ensino básico é responsabilidade dos municípios.
né? São Paulo tem uma situação diferente, porque existe a universidade estadual. É a Universidade de São Paulo, etc. E outras do Estado são estaduais. Mas isso é mais ou menos raro. Existe também, no Rio de Janeiro tem uma, outras tem, etc. Mas o fato concreto é que os estados, então, têm, sim, que fazer o seu ajuste estrutural. E a sociedade brasileira está nesse processo de conscientização. Como nós podemos fazer isso? Além de reforma da Previdência dos estados e municípios, como eu já mencionei. Nós temos uma outra reforma fundamental, a reforma tributária. O que é a reforma tributária? Ela endereça, do ponto de vista dos estados e dos municípios, aqueles impostos que estão no consumo, que é o ICMS, principalmente, e, no caso dos municípios, o ISS. Em resumo, são impostos de valor agregado. Qual é o problema desses impostos de valor agregado hoje? Além de tudo que nós descrevemos, os estados têm um outro problema. É que cada estado tem poder de fixar as suas alíquotas. E o imposto é cobrado na origem, isto é, cobrado na produção. Então, o que acontece? Tem um estado A que tem lá uma fábrica de um produto qualquer. Esse estado quer construir a segunda fábrica. Um outro estado vizinho fala, não, você vem para cá, que eu faço o imposto, eu corto o imposto pela metade, ou mais ainda. E vai por aí. Então, inicia-se o que se chama de guerra fiscal, que é um outro problema. Nós não temos essa competição, por exemplo, com outros países, porque uma empresa daqui, para mudar para outro país ou construir uma segunda unidade, é mais complicado. Mas de um estado para outro é fácil. Então, isso levou também a uma deterioração enorme da situação dos estados. Então, a proposta da reforma tributária é muito importante porque ela resolve esse problema. O imposto passa a ser cobrado no destino, isto é, onde o bem é consumido. Portanto, não interessa se a fábrica está aqui, ali ou ali. Onde ele é consumido, o imposto é pago. E isso já é um avanço muito grande. Tem algumas questões, divergências evidentes entre estados e municípios. Entre estado e município não tem. Tem municípios grandes e pequenos, questão do ISS, mas que nós estamos lidando com isso. Os estados conseguiram aqui um avanço muito importante. Pela primeira vez em 30 anos, os 27 estados brasileiros conseguiram um acordo para apresentar em conjunto um projeto de reforma tributária que atinge principalmente os impostos estaduais. Como o projeto apresentado ele englobava também os federais, então existe também uma proposta para os federais. Mas, evidentemente, o governo federal, essa é a minha opinião, certamente vai apresentar a sua proposta, e eu acho que deve. Nós já estudávamos isso na época, inclusive, que estávamos lá. O governo federal vai apresentar uma proposta dos impostos de valor agregado federais e outros, se for o caso. Muito bem. Tudo bem. E aí vamos ver como é que isso pode funcionar. É uma questão de conversa, de negociação. Uma das soluções, que já começa a estar, inclusive, nos jornais, uma solução possível, que é o chamado imposto de valor agregado dual. Tem um dos estados e municípios, tem um federal. E qual é o problema disso? Porque, como tem autonomia federativa para evitar essa guerra, a lei prevê que os impostos são fixados de uma forma uniforme, né, por um comitê gestor de todos os estados. Portanto, nós temos aí um problema. Quem é que prevalece no comitê gestor? Portanto, isto deve levar, possivelmente, a uma questão de ter estados e municípios com um imposto, o governo federal com outro imposto de valor agregado, mas os dois juntos, cobrando juntos. O governo federal define a alíquota e condições do imposto federal, e os estados, através do comitê gestor, condições e alíquota, etc., dos impostos estaduais, com limites de qual é, por exemplo, limite importante. Todos os produtos de um determinado estado, vendidos e o estado, terão que pagar a mesma alíquota. É fundamental isso, para evitar
exatamente a negociação produto a produto, que isso é um pesadelo. Você não imagina o que é isso, Consuelo. Secretaria da Receita Federal é brincadeira perto desse negócio, estou brincando. Então, é o seguinte, de fato, é um problema gravíssimo. Portanto, é esse o quadro que eu gostaria de descrever e dizer para vocês, finalizando, que, no fundo, a solução do Estado brasileiro, seja município, seja Estado, seja governo federal ou União, é a mesma. Reformas estruturais, corte de gastos, porque o país não tem condições mais de aumentar impostos pelas razões mencionadas. Obrigado. Muito obrigado aos dois excelentes palestrantes. Nós ainda temos 30 minutos, de modo que vai ter espaço para a gente abrir perguntas da plateia. Eu solicito que sejam perguntas bastante breves, que não se faça uma apresentação antes de fazer a pergunta. E, antes de passar para as perguntas, eu gostaria de fazer uma finalização, juntando as duas apresentações, que, basicamente, os dois palestrantes disseram que o caminho do sucesso para o Brasil está numa série de reformas. Eu anotei aqui as reformas que eles mencionaram, são pelo menos 8. Né? Reforma administrativa, reforma dos programas sociais, reforma dos benefícios fiscais, desvinculação de despesas e reforma orçamentária, privatização, discussão do endividamento dos Estados com a União, conflito interno entre os poderes dentro dos Estados, por conta de autonomia orçamentária dos poderes, do judiciário, do legislativo, e reforma tributária. São 8 reformas. Isso é um pesadelo para nós, economistas, que temos que pensar numa agenda de reforma, mas talvez um maná para vocês, advogados, né? Seja para fazer teses, seja para advogar, e todas essas reformas têm um potencial de judicialização muito grande. Então, vai ser no campo do direito que essas reformas serão bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Existe hoje uma sobreposição de direito e economia muito grande na sociedade brasileira, porque, como nós fizemos Constituição Federal e Constituições estaduais muito amarradas, muito detalhistas, rever esse estado de coisas passa por discutir constitucionalidade e legalidade o tempo todo. Esse é o desafio que está colocado para a carreira jurídica brasileira. Eu vou passar esse microfone aqui para quem quiser, tem alguma pergunta? Minha pergunta é para o secretário Mansueto. Eu gostaria de saber como o governo tem encarado a dívida e o endividamento brasileiro e como ele pretende continuar tratando esse tema daqui adiante. Bom, então, esse é um dos nossos problemas. A gente tem algumas notícias boas nessa área. Primeiro, a nossa dívida, ao contrário de vários outros países, como a Argentina, que está passando por um processo muito difícil, e outros países da Europa, a dívida brasileira ela é basicamente financiada domesticamente. Então, hoje, a proporção de papéis na mão de estrangeiros é muito pequena, é algo como 16%. Então, 84% da dívida é financiada domesticamente. Isso é uma notícia boa. Segundo, o custo dessa nossa dívida, ela tem um aspecto ruim, que ela é muito curta. Então, quase 80% da dívida do Brasil, quase 80% do nosso endividamento, ele tem um vencimento de até 5 anos. É um prazo muito, muito curto. Mas tem outro aspecto. Como a gente está numa trajetória de juros caindo muito rápido, que ninguém esperava, essa queda de juros muito rápida também vai aparecer mais rápido na queda do custo de financiamento da dívida. Então, isso é uma notícia boa. A questão é a gente tem que aproveitar esse período para consolidar, de fato, as reformas e conseguir ir à frente no ajuste fiscal para voltar a ter superávit primário. Porque eu tenho visto no debate alguns economistas calculando qual é o déficit primário para estabilizar a dívida PIB. O desafio não é esse, porque a gente estabilizar a nossa dívida em 80% do PIB não é bom. A gente não vai ter capacidade de voltar a fazer política anticíclica. O ideal é a gente chegar a reduzir essa dívida de novo para o patamar que ela era lá em 2011, 2013, ou até um pouco mais, na casa de 60% do PIB ou menos, que aí o Brasil volta a ter capacidade de fazer política anticíclica, num período
que a economia não está indo muito bem, o governo teria a capacidade de aumentar a sua despesa com investimento, por exemplo, para ajudar a recuperação econômica. Hoje, a gente perdeu essa capacidade, porque a gente está num cenário que a dívida já é muito alta e ela vai continuar crescendo nos próximos anos. Que o Brasil, cumprindo o teto dos gastos, a gente só volta a ter um superávit primário na casa de 1,5% a 2% do PIB, sem olhar para o lado da arrecadação, que a gente pode ter surpresa de como o crescimento vai se refletir em arrecadação. Por exemplo, esse ano, a gente está com a economia que a perspectiva de crescimento é 1%, mas a expectativa de crescimento real da receita é entre 1,5% e 2%, acima do crescimento do PIB. Mas, sem contar com o eventual ganho que pode ter do lado da arrecadação, a gente só vai ter um primário que coloca a dívida numa trajetória de queda muito clara lá a partir de 2024, 25 ou 26. Então, assim, a dívida ainda vai crescer por um momento. E, como eu falei, já é muito alta. Agora, olhando para trás, a gente tem que fazer meia culpa no seguinte sentido. Uma vez eu estava conversando com alguém e me falou assim, por que é que não faz uma auditoria da dívida? A dívida ela tem uma auditoria todos os anos, porque a dívida ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tesouro Nacional, uma parte pelo Banco Central. Então, você tem vários órgãos que acompanham o endividamento público. E a gente não precisa fazer uma auditoria da dívida para dar uma resposta muito clara que a dívida cresceu por erros nossos como sociedade. Gente, tem uma construção aqui em Brasília que todo dia eu passo do lado para colocar meus filhos na escola e é um exemplo concreto de desperdício de dinheiro público. Construir um estádio de futebol para 60 mil pessoas numa cidade que não tem time de futebol, isso não era para ter acontecido. No século XXI, isso não era para ter acontecido. A gente aumentar o endividamento bruto em quase 10 pontos do PIB. Tesouro emprestar para banco público sempre existiu. Mas isso, em 2007, era meio ponto do PIB. No final de 2014, era 9 mil do PIB. A gente aumentou a dívida pública em 9 pontos do PIB. A dívida dos bancos públicos junto ao Tesouro passou de 16 bilhões no final de 2007 para 575 bilhões no final de 2014, porque a gente fez a opção de aumentar o endividamento e mandar dinheiro para o banco público para ele incentivar empresas grandes que não precisavam de incentivo, para ele ser sócio de empresas privadas que não precisavam de sócio público. Nesse país, que a inflação média entre 2011 e 2014 foi 6,2%, você tinha linha em 2013 para financiar a venda de caminhões novos pelo BNDES, que o juro nominal era 2,13%. Até hoje, minha família briga comigo porque eu não comprei meu caminhão. Isso não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Nós desperdiçamos dinheiro público e parte desse endividamento de 10 pontos do PIB, quase 10 pontos do PIB, foi por causa dessas políticas de banco público que foi revertida. E olha a coisa boa, isso inclusive começou no governo passado, o ministro Meirelles teve um enorme esforço, Marcos Mendes também, no meio desse processo a gente perdeu alguns amigos, para aprovar uma lei que foi a TLP, falando o seguinte, Tesouro pode emprestar para banco público, só que ao emprestar tem que cobrar do banco público a mesma taxa de juros que o Tesouro paga para se endividar. Você reduziu fortemente o subsídio nesse país nos últimos 3 anos. É uma coisa impressionante. Hoje saiu os dados do financiamento de liberação do BNDES e demanda de empréstimo até setembro. O BNDES, alguns anos atrás, com o aumento da dívida pública, que o dinheiro que o Tesouro emprestava dinheiro para o BNDES estava emprestando 4% do PIB, 4% do PIB, em um ano, subsidiado. Hoje, o BNDES está emprestando, no fechado do ano, vai ficar menos de 1% do PIB. E com pouquíssimos subsídios. Por quê? Porque foi mudado todas essas taxas que antes eram subsidiadas, passaram a ser taxas de mercado. Isso travou o investimento do Brasil? Não, não é isso que está travando o investimento do Brasil. Porque as empresas privadas hoje elas estão conseguindo lançar um título próprio com um juro muito baixo, que há 4 anos atrás só conseguia o subsidiado. Então, assim, está mudando da forma que a gente espera. A dívida pública vai crescer menos, com um juro tão baixo. Eu me lembro que, em 2015, o Tesouro Nacional chegou a lançar título, pagando juro real, um título com vencimento em 2050, com juro real de 7% ao ano. Um NTNB com juro real de 7% ao ano, 7,5% ao ano. Acabou isso. Quer dizer, as pessoas não vão poder comprar um título público e ficar confortável em ter um rendimento altíssimo, porque está morando num país que está desequilibrado. Com o nível de juros que a gente está indo, para você ter um rendimento maior, os investidores vão ter que, de fato, apostar na economia real. Vai ter que apostar em comprar um papel de uma empresa que está linkado com um projeto de investimento. Vai ter que apostar no mercado de capitais. Esse é um novo cenário. Então, a dívida pública é alta, mas o custo dela está caindo muito. Se a gente continuar
do ajuste fiscal, cumprindo o teto dos gastos, mais ou menos daqui a 4, 5 anos, a gente vai atingir um pico dessa dívida, mais ou menos lá em 2023, e aí ela começa gradualmente a cair. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai soltar um relatório do Tesouro mostrando esse novo cenário da dívida, fazendo projeções assim, até quando a dívida cresce, que a partir de qualquer momento ela começa a cair. Mas esse cenário de dívida melhorou bastante novamente, porque a queda de taxa de juros está ocorrendo no mundo todo, e aqui, dado o cenário de inflação estável, está refletindo a perspectiva que o país vai continuar a agenda de reformas. E isso é muito importante, que a gente tem aqui um vizinho que mostra que, se você inicia um processo de reforma e não amadurece, não tem perseverança, todo o ganho que você consegue vai embora muito rápido. Então, a dívida pública é um problema, porque ela é muito alta, mas a gente tem plenas condições de continuar o ajuste fiscal e colocá-lo na trajetória de queda. Reforçando o que disse o Mansueto, eu diria o seguinte, apenas mencionando fatos, né, dentro da linha de não dar tanta opinião e mais fato. Em 2003, quando eu assumi a presidência do Banco Central, o juro real era 14%. A Selic, para vocês terem uma ideia, chegou a 26,5%. E a inflação era 12,5%. Então, tinha um juro real de 14%, praticamente. Então, o que se avançou nessa área daquele período até agora é enorme. É uma distância muito significativa. Não devemos subestimar isso. Quer dizer, o país tem feito coisas importantes. Agora, além disso, nós tínhamos um problema de inflação que era uma coisa e que muitos duvidavam até que pudesse ser controlado. Existiam até argumentos acadêmicos, Marcos, que diziam que por que a inflação brasileira era endêmica, que não tinha como ser controlada e justificava, e por causa dos contratos de indexação, disso, daquilo, etc., de aluguel, mais isso, mais de carro, mais... O fato concreto é que tudo era o contrário, é evidente, no momento em que a inflação cai, a desindexação assume um processo natural, a não ser do serviço público, como disse o Mansueto, que aí precisa, de fato, de atuação legislativa, né? Mas, no setor privado, isso acontece, evidentemente, de uma forma gradual. Boa tarde. Eu vou direto à pergunta, né, como orientação. Muito se fala sobre a necessidade de redução dos gastos públicos para que haja uma redução da carga tributária. E minha pergunta vai sobre uma das reformas necessárias, a reforma tributária. No entanto, os gastos públicos, quem mais precisa do serviço público é justamente, no Brasil, quem mais é onerado, né? A população trabalhadora, assalariada. O tributo que mais funciona é aquele tributo na folha de pagamento e sobre produtos. A gente tem, geralmente não funciona muito o tributo de algumas empresas, existem os chamados paraísos fiscais, isso mundialmente. Lucros e dividendos, poderia falar aqui sobre várias formas de tributações assim, que são desiguais, vamos dizer. E, nessa questão, como que isso será e poderá ser considerado, porque eu não tenho visto esse debate, na reforma tributária, como promover um crescimento econômico, claro que a gente precisa incentivar a atividade empresarial. Entretanto, considerando que nosso país é um dos países mais desiguais e que a carga tributária também é muito desigual. Bom, são várias questões. E vamos separar primeiro a questão da desigualdade e da questão da alta carga tributária e da baixa e pouca disponibilidade do serviço público, que foi exatamente a essência da questão. O ponto fundamental é o seguinte: primeiro, para se diminuir a carga tributária, nós temos que diminuir as despesas. Vamos começar pelo mais evidente, o mais óbvio. Com a despesa crescendo, né, de forma geométrica, principalmente por causa da reforma da Previdência e outros custos obrigatórios, despesas obrigatórias, não há como você falar em diminuição de carga tributária. Você diminui a carga tributária, você aumenta o déficit, simplesmente.
com todos os problemas levantados pelo Mansueto na escala federal e nas escalas estaduais, bom, nem pode. Não tem nem como financiar um déficit crescente, a não ser que fosse com a ajuda do Tesouro Nacional, que, por sua vez, aí ia ter que financiar o próprio déficit. Então, o ponto fundamental é que nós temos que, num primeiro momento, de fato, atacar a questão das despesas obrigatórias. É fundamental. Agora, é evidente que aí existem questões de prioridades, inclusive aí entrando na questão da desigualdade, etc. Não há dúvida de quem se aposenta com um salário de R$30 mil, de R$25 mil, de R$40 mil, neste país é privilegiado. Então, não há dúvida de que a reforma da Previdência, ela, em última análise, quem mais perde com a reforma da Previdência no futuro, perde no sentido de ter que trabalhar um pouco mais, são aquelas pessoas que estão na faixa dos 10% de maior renda. Estes são os mais beneficiados hoje pelo sistema. Evidentemente, quem olha fala, não, mas eu vou ter que trabalhar mais 2 anos e eu não estou na faixa. Eu sei, né? Cada um olha o seu caso. Mas se você olha nos valores agregados, então é esta a situação. Então, nós temos que cortar as receitas, as despesas obrigatórias, seja previdenciária, por quê? Porque qual é a alternativa? Se você tem que cortar a despesa, porque não é possível continuar aumentando a carga tributária por tudo que nós já discutimos aqui. Você vai cortar a Bolsa Família, vai cortar despesas de investimento, que já são mínimas. Em resumo, o limite para se fazer isso já chegou na exaustão. Então, nós temos que, de fato, atacar estes problemas maiores de crescimento das despesas obrigatórias. A partir daí, sim, nós vamos ter que entrar na qualidade do serviço público. Porque quando você fala, por exemplo, da baixa qualidade de serviço público, não é, certamente, a aposentadoria do servidor público. Isso aí ele não pode reclamar do valor da aposentadoria, não. Né? Porque isso aí, internacionalmente, considerando-se a evolução com a carga per capita, está bem colocado. Quer dizer, para você ter uma ideia, a despesa total de previdência em relação ao PIB no Brasil, ela é parecida com a do Japão, sendo que o Japão tem uma idade média de vida, uma expectativa de vida muito maior. Resumo da ópera. Então, nós temos que fazer isso. A partir daí, nós vamos ter que começar a ter espaço e condições de diminuir a carga tributária de um lado, para o país crescer mais e, crescendo mais, gerar mais emprego. Porque a melhor política de redução de desigualdade que existe é a criação de emprego. Aumentar um pouquinho o Bolsa Família, dar mais benefícios aqui e ali, alivia. Mas nós vamos resolver o problema da desigualdade no Brasil quando tiver emprego bom para todos. E isso aí envolve não só a disponibilidade de emprego, que significa crescimento econômico, mas envolve também educação. É fundamental. Despesas em educação, porque isso aí é que vai qualificar. Vocês estão numa escola, né, de primeiríssimo nível, etc., vocês têm uma perspectiva diferente daquele que nem chegou na faculdade, está no ensino médio, está saindo, entra no mercado de trabalho sem grande formação. A expectativa de rendimento dessa pessoa é muito menor. E de contribuição também para a produção. Portanto, nós temos que investir fortemente em educação, em qualidade de educação e, ao mesmo tempo, corte das despesas públicas. Porque, com isso, com mais qualidade, etc., o Brasil vai crescer mais, crescendo mais, gera mais emprego, e isto sim vai diminuir a desigualdade. Agora, na questão tributária, também, no momento em que houver mais espaço, você pode começar a fazer impostos mais, digamos assim, distributivos ou redistributivos. Porque o problema todo é que a situação hoje é que o Brasil tem que taxar o que for possível. Por quê? Porque, caso contrário, o déficit público passa a ser insuportável ou não sustentável. Então, é esse o problema. Nós temos que acabar com distorções óbvias do Brasil nesta área. A partir daí, sim, nós vamos aí caminhar para essas racionalizações. E mais, na questão da desigualdade, eu queria deixar enfatizado isso, que qualquer país do mundo que resolver o problema da desigualdade
foi criação de emprego, educação, principalmente. Ninguém resolveu o problema da desigualdade completamente, simplesmente com o programa social. O programa social alivia, é fundamental, principalmente a base da pirâmide. Mas nós precisamos gerar emprego de qualidade para todos e preparar os brasileiros para ter este emprego e ganhar cada vez mais. Bom, antes de passar para o Mansueto, eu vou extrapolar das minhas funções de moderador, vou arriscar também alguma resposta, né? Tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, não é verdade que não se tributa dividendo no Brasil. O dividendo é tributado na empresa e o recurso já é repassado para o acionista descontado o dividendo. Assim como o seu salário é descontado na fonte, o dividendo do acionista também é descontado na fonte. Pode melhorar isso? Pode. Por quê? Porque os regimes especiais de tributação simples, principalmente o simples, o MEI não cabe, permitem que pessoas de altíssima renda criem pessoas jurídicas que vão ficar isentas dessa tributação. Então, o que você precisa fazer para ter mais justiça tributária é rever os regimes simplificados. O segundo ponto, não é verdade que o Estado brasileiro atende os mais pobres. Isso o ministro já falou com clareza. Hoje, o Estado brasileiro, se você olhar, a capacidade dele de redistribuir renda é muito baixa. É 4, 5, às vezes 10 vezes menor do que dos países europeus. Então, nós precisamos fazer uma reforma do lado do gasto, não só para gastar menos, mas para gastar melhor e, portanto, ter um Estado menos concentrador de renda. São 2 pontos muito importantes. Passo para o Mansueto. Eu acho que, só complementando, todos nós concordamos, quer dizer, colocando a sua pergunta numa perspectiva muito boa, ela é muito interessante, que é o seguinte, olha, a gente tem uma carga tributária muito alta, essa carga tributária é desigual, a gente não tem um sistema de tributação progressivo, a gente tem um problema que é reduzir essa carga tributária, tornar o sistema mais progressivo, o que se espera do bom sistema tributário, e mais simples também. Quer dizer, a primeira coisa, o ministro explicou muito bem, só dá para reduzir carga tributária reduzindo despesa, que é um desafio. Isso é um projeto de muito longo prazo no Brasil. Ninguém vê no futuro próximo espaço para reduzir carga tributária. Aí tem um problema que, de fato, é bem complicado no Brasil, que o que se paga no Brasil de imposto de renda, em geral, no mundo todo, o que se paga de imposto de renda depende da renda. No Brasil, o que se paga de imposto de renda não depende da renda, depende do contrato de trabalho. Então, por exemplo, você pode ser um advogado, um economista no setor privado, você ganha R$100 mil por mês, aí você tem uma empresa no lucro presumido, você não tem nenhum funcionário, você é uma pessoa física no lucro presumido, sua carga tributária vai ser 14 mil %. Aí, você ganhando metade disso, com a carteira de trabalho assinada, no regime CLT, sua carga tributária vai ser 27,5%. Então, o que você paga de imposto de renda não depende da renda, depende do contrato de trabalho. Isso, de fato, é um erro. A gente tem que resolver. E vários outros regimes especiais que existem. O ministro Meirelles, quando era ministro, tentou mudar um, que é o seguinte, se você tem R$1.000 e vai no banco para aplicar o dinheiro no fundo, você vai aplicar no fundo que tem vários outros cotistas, tem uma tributação. Mas se você tem R$5 milhões, você vai no banco, você vai ter um fundo exclusivo que a tributação é menor. O ministro Meirelles tentou mudar isso e não conseguiu. Tem vários regimes especiais que a gente tem que mudar. Agora, de fato, quando a gente olha a progressividade no sistema como um todo, o cálculo que se faz é o seguinte, o Brasil tem uma carga tributária semelhante da Inglaterra. Quando você vê a desigualdade de renda no mercado de trabalho, no Brasil é muito alta e na Inglaterra também. Só que quando você coloca o governo tributando e retornando parte daquele dinheiro para a sociedade como transferência, a desigualdade de renda na Inglaterra cai 34%, 35%, no Brasil cai 15%. Na França, cai 44%. Na Dinamarca, 45%. A desigualdade de renda, quando você coloca o governo tributando e transferindo de volta para a sociedade, no Brasil, cai 15%. Ou seja, a gente tributa muito, é uma carga tributária alta, e o efeito distributivo do governo é muito ruim, porque muito mais por causa do lado da despesa. Dá para melhorar a progressividade? Dá. Mas países que têm carga tributária alta, em geral, 1/3 da tributação vem de imposto indireto. No caso do Brasil, isso é mais de 40%, é 45% via imposto indireto. Então, mesmo que o Brasil faça tudo certo do lado da tributação, dado que a carga tributária no Brasil é alta, mesmo ela caindo um pouco, o nosso sistema vai ser muito parecido com o europeu, que não é tão progressista quanto os Estados Unidos, porque tem que tributar muito. Você não consegue tributar tanto o mercado de trabalho para ter receita necessária para fazer a política. Por outro lado, se a política de gasto ela não for muito focalizada, você vai estar desperdiçando a sua capacidade de reduzir desigualdade. E o grande problema do Brasil é esse, a gente gasta muito
e não consegue reduzir desigualdade. O efeito de queda da desigualdade é muito pequeno. Por isso que a reforma da Previdência é tão importante. Conversa com qualquer pessoa de fora, você explicava a regra de pensão no Brasil, vamos supor que você tem R$30 mil, aposentado, morre, o que sua esposa ou seu esposo vai receber de pensão independe do número de filhos, independe de se os seus filhos estão ou não na idade escolar, independe se o seu parceiro tem uma fonte de renda ou não. Em nenhum lugar do mundo existe isso. O caso do Brasil, o recebimento de pensão não tinha nenhum tipo de filtro. Agora está sendo alterado. Então, assim, tem muita coisa errada. Por que a sociedade não se revolta, a gente não consegue modificar? Eu acho que a Previdência foi um bom caso. A gente tem que divulgar mais isso, tem que fazer bons estudos, mostrar que aí se cria o consenso para a mudança. Bom, eu acho que temos muitas intenções de perguntas, mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço a todos, agradeço especialmente aos palestrantes e ao IDP por ter proporcionado essa experiência bastante rica. Muito obrigado. Aqui, em nome dos palestrantes, do Mansueto e meu, eu queria agradecer a vocês pela atenção e por estarem aqui empenhados em aprender mais e ser os bons advogados que o Brasil precisa, como mencionou aqui o Marcos Mendes. Obrigado.